O sonho de voar do homem é tão antigo que permeia a maioria dos mitos e religiões. Em muitas das artes de várias civilizações antigas podem ser encontradas imagens de humanos com asas. Dessa forma, diversos estudiosos pensaram em formas de alcançar essa grande realização. O primeiro veículo de transporte aéreo foi o balão, criado em 1709. Este pode ser movido a gás ou a ar quente. Após o homem conseguir voar com os balões, o grande desafio era desenvolver algo mais pesado que o mesmo e que pudesse alcançar voo sozinho. O primeiro projeto considerado realmente viável foi o do artista e inventor Leonardo da Vinci. Os desenhos criados por ele, que nunca saíram do papel, eram os planadores. Em 1883, John Montgomery desenvolveu um planador, porém, a invenção era capaz de voar apenas de cima para baixo e somente por meio da força do vento. O avião propriamente dito foi criado no início do século XX, e aí que vemos a maior polêmica de toda essa história. Quem realmente teria inventado o avião? Os irmãos americanos Wright ou o brasileiro Santos Dumont? O primeiro voo registrado publicamente foi realizado por Alberto Santos Dumont, em Paris, com seu 14 bis. Santos Dumont tinha por costume realizar e demonstrar todos os seus experimentos publicamente, o que garantiu um bom número de testemunhas. Ao contrário de Santos Dumont, os irmãos Wright mantinham seus voos sigilosos sem a presença de muitas testemunhas. Em alguns países, eles são considerados os primeiros a conseguirem voar em uma máquina mais pesada que o ar. Já no Brasil, Santos Dumont ganhou a fama de pai da aviação. Após os primeiros aviões terem sido demonstrados, muitos outros surgiram ao longo dos anos. Porém, foi na Primeira Guerra Mundial que os aviões começaram a serem usados em larga escala. Com a chegada da Segunda Guerra Mundial, os aviões começaram a ser usados em maior proporção e também com capacidade de transportar mais pessoas. Com o fim da Segunda Guerra, a aviação comercial começou a se desenvolver. O transporte aéreo no Brasil começou a ser explorado durante a década de 1920, com a Condor Syndicate. Em 1927, foi fundada a Aviação Aérea Rio-Grandense, Varig, e em 1933 passou a operar a Aviação Aérea São Paulo, VASP. Em 1929, a Nova York, Rio, Buenos Aires Line, NIRBA, iniciava o serviço aéreo entre essas duas cidades e o Brasil. Além disso, a fundação do Aerolói de Iguaçu, com linha inicial São Paulo, Curitiba e depois Florianópolis, marcou o ano de 1933. A extensão do país e a precariedade de outros meios de transporte fizeram com que a aviação comercial tivesse uma expansão excepcional no Brasil. Em 1960, o país tinha a segunda maior rede comercial em volume de tráfego. No cenário atual, o Brasil tem 34 aeroportos internacionais e 2.464 aeroportos regionais. Dentre esses, destacam-se como os melhores do Brasil, segundo uma votação nas Kitrax, considerado o Oscar da aviação mundial, o Aeroporto Internacional de Guarulhos, que está no 5º lugar na classificação geral da América Latina. Este é o maior aeroporto do Brasil e o mais movimentado da América Latina em número de passageiros transportados. No transporte de cargas, também é o maior do Brasil. Grande parte dessa movimentação deve-se ao tráfego comercial e popular do país, e ao fato de que o aeroporto liga São Paulo a praticamente todas as grandes cidades de todo o mundo. Em segundo lugar está o aeroporto Galeão no Rio, 7º colocado na classificação da América Latina, e em terceiro, o aeroporto de Recife, 9º colocado na América Latina. Essa votação também inclui as maiores companhias aéreas do Brasil. Em primeiro lugar está a Avianca, que aparece na posição 51 do ranking mundial das melhores companhias aéreas. Em segundo lugar, a Azul, que ocupa no ranking mundial a posição 53ª. Em terceiro, a Latam e em quarto, a Gol.
Dessa forma, percebe-se um avanço na estrutura da aviação brasileira, que vem ganhando destaque. A prova disso é que a média anual de crescimento foi 3 vezes maior que o crescimento médio do PIB, e o número de passageiros também cresceu 170% em 2014. Por conta disso, entre 2011 e 2015, foram investidos cerca de 15,6 bilhões no setor, e a Secretaria de Aviação Civil, junto com a empresa de planejamento e logística, Bell, realizou mais de 150 mil entrevistas para entender os anseios dos passageiros e as mudanças que precisam ser feitas. De acordo com a pesquisa, quase 50% dos passageiros são homens entre 31 e 45 anos que viajam a trabalho ou estudo, têm renda entre 5 e 10 salários mínimos e compraram a própria passagem. Nesse cenário, podemos destacar também a privatização de aeroportos, como ocorreu em Florianópolis, no aeroporto Hercílio Luz, cuja gestão foi repassada para a Floripa Airport, empresa da Suíça. Para entendermos a funcionalidade do avião e o crescimento e desenvolvimento da aviação, é necessário conhecer suas vantagens e desvantagens. É o mais rápido para transportar passageiros a médias e grandes distâncias. É dos mais seguros e cômodos. É o mais adequado para o transporte de mercadorias de alto valor e mercadorias perecíveis. É o único com uma confiabilidade suficiente para garantir pontualidade nas entregas e envios. Em contrapartida, produz elevada poluição atmosférica, poluição sonora nas áreas circundantes dos aeroportos, é um forte consumidor de espaço devido à construção de infraestruturas e também depende muito do tempo atmosférico para decolar. Além disso, há uma reduzida capacidade de carga em relação ao transporte marítimo e ferroviário, e o valor do frete tem um custo maior se comparado aos demais modais. Helicóptero. Criada em 1938, é um tipo de aeronave que usa propulsores girados pelo motor que dão sustentação para iniciar um voo. É chamada de aeronave de asa rotativa. São mais versáteis que os aviões, permitindo voar em qualquer lugar. São usados para fins militares, transporte de pacientes em estado grave para hospitais, vigilância policial e muitos outros. Transporte teleférico. Criado no século XIV, o transporte teleférico, que também pode ser classificado como meio de transporte alternativo, são conhecidos como bondinhos no Brasil. Eles são transportes aéreos que utilizam cabos e podem ser fixos ou móveis. São conhecidos por sua praticidade, rapidez e limpeza e são excelentes meios de locomoção em cidades populosas. Transporte aéreo do futuro. Pode-se surgir outras modalidades, dentre elas os carros voadores. Recentemente, a Toyota declarou que os carros voadores serão uma realidade até 2020 e entrou na corrida futurística anunciando seu investimento em um projeto do tipo. Mas a empresa não é a única que está apostando nessa tecnologia. Desse modo, percebe-se um crescimento do transporte aeroviário que mostra-se como um meio seguro e rentável, atraindo cada vez mais passageiros no Brasil e no mundo.